Então, boa noite a todos e todas. Agradecer imensamente a participação de cada um e de cada uma que nos acompanha neste encontro. Este encontro é uma iniciativa do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, com o objetivo de criar espaço seguro e respeitoso para conversar com as candidaturas e propostas ao Legislativo do município de Bagé. Bem-vindas e bem-vindas ao nosso encontro em Bagé, ainda que de forma virtual. Vou falar um pouquinho do nosso município. O nosso município, ele destaca-se pelo patrimônio arquitetônico, que Bagé é referência como uma das cidades mais belas em arquitetura e história do Rio Grande do Sul. Foi cenário de várias produções nacionais por sua paisagem e luminosidade, entre elas o Tempo e o Vento. É uma cidade histórica na região turística do Pampa Gaúcho, que tem a sua essência nas tradições do Rio Grande do Sul e a paisagem campeira. Bagé situa-se na fronteira do Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros do Uruguai, está geograficamente localizada no centro da região sul. Possui 120.104 habitantes, sendo 57.757 de homens e 62.347 mulheres. Portanto, as mulheres são a maioria da população. No entanto, a Câmara de Vereadores de Bagé ela é composta por 17 vereadores e vereadoras, mas apenas 3 são mulheres e não temos mulheres negras no Legislativo de Bagé. Dessa forma, percebe-se que ainda persiste a subrepresentatividade das mulheres na política brasileira, e o que não é diferente em Bagé, o que gera consequências que se refletem principalmente na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões de raça, gênero e etnia. Portanto, acreditamos que somente através da igualdade de gênero, raça e etnia, teremos a efetivação da democracia no país, com a presença de mulheres e homens na política, ocupando espaços de poder e decisão, o que proporcionará um diálogo e um pensar mais abrangente em torno dessas pautas e na elaboração e proposição de políticas públicas que contemplem a todos e todos. O Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, ele foi idealizado por mulheres advogadas, militantes dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, e conta com a participação de mulheres e homens, negros e não negros, de todas as formações. É coordenado somente por mulheres. O Fórum de Políticas Inclusivas é coordenado por Brenda IP, de Cachoeirinha, Luciana Almeida da Silva Teixeira, de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Denise Argemi, de Uruguaiana, eu, Lélia Lemos de Quadros, de Bagé, Letícia Padilha, de Porto Alegre, Nelny Lorenzoni, de Porto Alegre, e Circe Maria Mandadori Liazaki, de Espumoso, Rio Grande do Sul. Então, dando início ao nosso evento, eu solicito a todas e todos que mantenham seus microfones desligados para que a gente tenha que flua melhor o nosso trabalho. Todas as pessoas poderão se manifestar através do chat, fazendo questionamento à nossa palestrante. E assim, de pronto, com muita honra, com muito orgulho, assim, com uma satisfação muito grande, eu passo a palavra para a doutora Maritânia Dallagnol. Ela é advogada eleitoralista, que irá brilhantar a nossa noite com seus conhecimentos, com a sua competência e com a longa caminhada que tem no trabalho com o direito eleitoral. Boa noite, doutora Maritânia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Então, boa noite, doutora Lélia, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse encontro virtual, mas voltado para a cidade de Bagé. Praticamente me sinto em Bagé, né? Conversando a respeito dessa cidade que eu acho maravilhosa, tive a oportunidade de ir muitas vezes a Bagé e quero continuar tendo a oportunidade de ir a Bagé, né? Porque, de fato,
a gente constata que tudo isso que tu falaste no início, né, dando conta da importância desta cidade, da sua localização, dos seus prédios históricos, né, e que nos dão conta também da história do próprio Rio Grande do Sul, né. Então, é um grande prazer estar aqui conversando com mulheres sobre a nossa participação, né, seja no mundo da política, enfim, seja como profissionais. Então, te cumprimento a todos as que estão presentes, todos, né, presentes. Então, assim, fiquei pensando, agradecendo também o convite, né, depois que aceitei estar com vocês nessa correria de campanha eleitoral, né, como advogada no processo eleitoral. Eu falei para a Denise aqui antes, num comentário, Denise, eu preciso fazer esse protocolo no PJE antes de entrar na reunião, senão não vou ficar tranquila. É mais ou menos assim, né, que nós estamos nesse momento. Imagino que não seja só eu, mas que as colegas também que atuam e que são candidatas, enfim, estão vivenciando essa situação, né? Mas eu fiquei pensando o que seria, assim, apropriado conversarmos a respeito neste momento da campanha, esta altura da campanha eleitoral, onde as regras já são conhecidas, né? Onde as regras eleitorais já foram, digamos, apropriadas, em grande parte, por quem participa dela. Nós já conhecemos as regras adotadas pelos partidos quanto à distribuição dos recursos, né, de campanha eleitoral, e nós agora estamos, então, resolvendo os problemas e fazendo a campanha propriamente dita. Esse é o momento que nós estamos, né? Nós já enfrentamos uma primeira parte, que foi a convenção partidária, e agora, então, nós estamos nessa busca pelo voto, né? E também resolvendo problemas de registro de candidaturas. Sobre esse ponto, registro de candidaturas, tá? E eu quero fazer um comentário interessante, assim, eu acho interessante, eu observei das questões que surgiram na fase do registro, nós tivemos muitas delas relacionadas à ausência de filiação das candidatas. Em vários partidos isso ocorreu, e pode ocorrer mesmo. Às vezes, a agremiação partidária não remete à lista de filiados, outras vezes ela precisa corrigir dados da lista de filiados, né, e manter isto atualizado, e não o faz. Mas me chamou a atenção que nós tivemos, assim, um número muito grande de candidatas que, mesmo estando filiados ou achando que estava filiada já dentro dos quadros partidários, militando nos quadros partidários, ao apresentar a candidatura se deparam com uma situação: não estão registradas, não estão filiadas, né, lá no TRE. E isto tem sido recorrente. Eu mesma, agora, um dos recursos que eu estava trabalhando diz respeito a uma mulher candidata, né, na qual, candidata e filiada ao partido político há muito tempo, desde 2001, né, integrou uma direção partidária, mas a filiação dela não estava regular. Mas nunca percebeu? Não, nunca percebeu. Quem é que concorreu durante todo este período? O marido. Marido concorreu a vereador, marido concorreu ao cargo de vice-prefeito e exerceu este cargo no município. Marido foi secretário secretário na administração municipal, e ela estava na retaguarda. Bom, agora, com esta questão, né, de os partidos trazerem o debate para a mulher, não, então agora o marido não vai concorrer, vai ela. O que acontece? A filiação não está adequada, não está em dia. Eu trago esse exemplo para mostrar para destacar, digamos assim, que não só nós não estamos representadas, etc., como as mulheres não cuidam desse seu histórico também, né? Há um, digamos assim, um desacerto das agremiações partidárias com as suas
lideranças, com as suas filiadas, né? Então, assim, um alerta em relação a registro, porque certamente muitas destas mulheres que apresentaram as suas candidaturas não vão passar da fase do registro, por problemas como este, uma regularização de filiação partidária, né? Se não provada adequadamente, conforme a súmula 20 lá do TSE, poderão, né, enfrentar este tipo de situação. Segundo, bom, nós temos todo esse debate sobre o recurso, tem que garantir a proporcionalidade do recurso para os partidos, para as mulheres, né? As agremiações partidárias devem aplicar, mas como é que chega esse recurso para as candidaturas? Os partidos políticos, eles decidem esta questão a nível nacional. O Diretório Nacional estabelece essas regras de distribuição. E, com certeza, cabe ao partido também estabelecer, para além da regra, né, de distribuição equitativa, outras questões que eu acho que são razoáveis. Eu não estou aqui dizendo que não deva ter, né, que é de possibilidade, de efetiva possibilidade de eleição, né, às vezes, de representação por setor, né, o partido pode querer fortalecer determinado setor e, então, investe um valor maior em candidaturas relacionadas a esse setor, que diz respeito à sua plataforma política, né? E entre outras questões. Mas, na prática, o que a gente viu é que, ao estabelecer essas regras, os recursos chegaram muito pouquinho, né, para as candidaturas proporcionais, não é isso? Ou, às vezes, nem chegaram, ou chegaram sem condições de dar realmente um efetivo suporte, digamos assim, para que as mulheres façam a sua campanha. Então, o que dessas questões que nós estamos verificando, e é errado, eu acho que talvez tenha sido a Luciana, né, no início da conversa, que comentou sobre seria o caso de se fazer ações contra os partidos. Olha, eu digo para vocês que não há ilegalidade na ação partidária que decidiu, por exemplo, dispor de recursos encaminhando para as candidaturas majoritárias. Não, nós queremos fortalecer candidatas mulheres candidatas a prefeita, né, em detrimento de outras candidaturas e tal, mais pulverizadas. Onde está a regra que determina que deve ser diferente? Não há. A regra é uma regra geral, e se o partido tomou essa decisão, então, me parece que, sob esse ponto de vista, né, a gente não encontra muito suporte, digamos, para dizer que há uma ilegalidade. Bom, se a gente for discutir outras questões, como ter efetividade, né, ser efetiva a decisão, a norma que estabelece que esses recursos devem chegar, devem privilegiar as candidaturas de mulheres, aí nós vamos entrar, então, nesse outro terreno, dizendo, olha, pode até não ter uma ilegalidade nessa decisão partidária, mas ela não dá efetividade, né, digamos assim, ao que foi decidido e à regra legal que estabelece a proporcionalidade. Enfim, dá para a gente discutir. Mas isso é uma queixa, digamos assim, que tem chegado de candidaturas proporcionais, né, em vários locais. E aí os partidos vão equacionando, né, como podem essa questão. Outro elemento, assim, que eu observo das candidaturas, eu estou falando, assim, das coisas que estão chegando, né, a dificuldade com a questão organizativa. Ela, por mais que ela trabalhe na organização de todo o resto, ela organiza a sua casa, ela organiza a vida dos filhos, ela organiza, ela organiza outros candidatos, por vezes o próprio partido, mas quando chega na hora de organizar a sua candidatura, né, a sensação que eu percebo, assim, é de que parece que faltou ali, né, uma estrutura melhor, alguma coisa assim. Rara, claro, com exceções, né, muitas exceções. Tem
Eu tenho uma cliente, por exemplo, que 4 meses antes ela já tinha a escolha da contadora, tudo mulher, né? Contadora, não sei o quê, da coordenadora de campanha, de quem ia fazer, da jornalista, de não sei o quê, já estava estruturada. Mas esta tem uma estrada, esta é alguém de uma militância já na luta feminista, ela já tem uma estrada. Então, esta já, digamos, se diferencia dentro desse contexto, né? E aí nós temos a propaganda. Propaganda hoje, o que está acontecendo? Nós temos uma restrição muito grande aos meios de propaganda. Nós temos 45 dias de campanha, nós já temos menos de um mês para a data das eleições, e a maioria sequer conhece quem está concorrendo, né? Afora os que já são vereadores, né, Lélia? Aqueles que já estão na Câmara de Vereadores, tá? Ou aquelas pessoas que, por algum motivo, têm uma proeminência, né, maior, um destaque na mídia, ou são lideranças de maior conhecimento, os outros, ninguém sabe, não, tu fica nem dentro do próprio partido, só para aquela pessoa é candidata, opa, né? Enxerguei um post lá no Facebook. É algo assim. Só que essa limitação, que ela não é só por causa da pandemia, ela é uma limitação da lei mesmo. Nós estamos limitados a ter um perfurite no vidro de trás do carro, né? E adesivos ou cartazes que não ultrapassam 0,5 metros quadrados, que se tu botar na janela de uma casa, tu vai ter dificuldade até de identificar de quem se trata. E como tem essa discussão sobre não pode colocar propaganda, ou é regular ou não é regular, o que está acontecendo? Muita gente nem quer colocar propaganda eleitoral nas suas casas, porque tem medo de serem, né, acossadas também por adversários. Nós temos campanhas muito, eu não sei como vocês percebem isto, mas a gente sabe que há uma reação, né, a candidaturas adversárias, e muitas têm medo até de colocar lá uma propaganda. Então, isso reduz. Nos jogou a verdade para dentro, a pandemia nos jogou para dentro da internet. Mas o que a internet está demonstrando? Ela está demonstrando que a gente fala para pequenas bolhas. E essas pequenas bolhas, para ultrapassar tu precisa pagar, tu precisa fazer uma propaganda paga na internet. Isso é viável, isso é uma coisa possível de se fazer. Mas o que conversando com um colega, né, que ele me falava que está difícil, inclusive, de verificar a entrega, digamos assim, desta propaganda paga, desse patrocínio, né? Se está realmente chegando num grupo que extrapole aqueles que já sabem, aqueles que já conhecem. Então, realmente há uma dificuldade. Onde que estamos percebendo um resultado positivo de divulgação das mulheres e das demais candidaturas, onde existe um trabalho organizado de forma coletiva, em que as candidaturas vão, geralmente com candidaturas majoritárias e tal, nos bairros e em carreata ou em pequenas caminhadas, etc., onde se leva em grupos essas candidaturas. As pessoas param, se interessam por essa candidatura, não se sabe ainda qual é a dimensão que isso vai ter em termos de conhecimento e de votação, né? Mas este é uma das coisas assim que a gente percebe que tem. Para vocês terem uma ideia, não sei como é que está em Bagé, eu até pensei em dar uma conferida no PJE, mas não tive tempo assim para verificar se aquela campanha aguerrida de 2016 está se verificando de novo ali, né? Com muita demanda, muita representação e tal, né? Depois vocês me contam, tá? Se isso está acontecendo. Mas em outros municípios onde eu assessoro, eu percebo que tem uma redução.
mesmo na internet, tá? Por fake news, por grupos de anônimos, etc., como o TSE, e olha só, né, Denise, Luciana, Lélia, vocês que acompanham essa discussão toda, né, e as demais pessoas que eu não vejo aqui, que nos acompanham, tá? A questão de evitar o disparo em massa, né, que afeta de forma muito forte o processo eleitoral, tá? E de uma certa forma, essa propaganda que fez o TSE, que o ministro Barroso está todo dia dando entrevista, né? A gente abre aquela página do TSE, eu já nem sei mais o que o TSE julga, mas eu sei que o ministro Barroso é o presidente do TSE, né? Isso é uma coisa indiscutível, né? É muito fácil de se ver. Mas, enfim, eu acho que essa propaganda, né, no sentido de criminalizar a fake news, de criminalizar a desinformação, de evitar isso, eu acho que está fazendo, eu até quero ouvir a opinião de vocês, tá? Mas eu aqui da minha bolha, tá, onde eu estou falando, eu observo que a gente tem uma redução. E mesmo onde posta, eu acompanho, por exemplo, uma página, eu tenho um lugar que é Acontecimentos, o nome do município, tá? É o nome da página. Eu lembro que Bagé tinha umas páginas assim também, né? Que era uma página acompanhando a campanha do deputado Mainardi em 2018, né? A gente tinha lá umas páginas que a gente olhava e, bem, então tinha, movimento não sei o quê, né? E tal. Então a gente acompanhava essas páginas. E mesmo quando as pessoas postam, olhando nesse município especificamente que eu estou acompanhando, eu vejo que a pessoa vai lá e posta aquilo, tá? Uma baixaria horrorosa contra a candidata. Mas não tem curtida. Tem uma curtida, 2 curtidas. Eu não sei se ele é só um mural para copiar e transferir para o WhatsApp e ir para o submundo dos grupos de WhatsApp, né? Ou se realmente há uma redução, digamos assim, do ímpeto, tá? Da fake news, da baixaria e etc. Tomara que seja essa segunda hipótese. Vamos, né, ficar por aí. Eu acabei não acompanhando aqui o tempo, mas eu tenho certeza que já falei 20 minutos. Provavelmente eu já devo ter falado 20 minutos, porque faz tempo que eu estou aqui conversando com vocês. Então, eu acho que eu fico mais para responder mesmo, se houver outras questões, enfim. E assim, dizer para vocês que a gente espera realmente que a composição do legislativo do município de Bagé para a próxima legislatura, né, ela tenha maior representatividade, né, de mulheres, que a gente alcance que pelo menos 40% desta Câmara seja formada por mulheres, né? E oxalá isto se propague para que a gente chegue a 50-50, né? Que é esse o objetivo do movimento. Tá certo? Então, eu devolvo para vocês e fico à disposição por mais tempo que vocês entenderem que for necessário. Muito obrigada, Lélia. Obrigada, Maritane. Assim, muito boa a tua fala, exatamente o que a gente está precisando. Aqui os ânimos continuam acirrados, como sempre, mas a questão da judicialização, ela está mais tranquila. Ela, pelo menos nesse ponto, é o que a gente tem observado. Eu vou passar para a Luciana, para que a Luciana faça a condução agora com relação aos questionamentos. Muito obrigada, Maritânia, mais uma vez. Obrigada, Maritânia. Não tenho como deixar assim, de te dizer, muito bom sempre te ouvir. E agora nós temos sim, mas eu vou pedir para as colegas que abram o microfone e que façam a pergunta, por gentileza. Temos 1 minuto, eu vou controlar o tempo, você é a menina aqui do tempo, mas... E quem quiser fazer a pergunta, eu vi que tem 2 perguntas no chat, por favor, pode abrir o microfone e fique à vontade.
Maritânia, primeiramente, parabéns. Obrigada. E o que eu queria perguntar é o seguinte. Primeiro, o que seria mais efetivo para a gente conseguir alcançar a política inclusiva, que é o que a gente quer, ao fim e ao cabo. E também sobre a questão da internet, se a lei eleitoral está prevendo algum tipo de limite dentro principalmente das redes sociais, e aí eu estava pensando na questão do algoritmo que hoje foi notícia no Facebook e tudo mais. Então, era... Oi, eu vi ali que tu és do movimento de advogadas independentes, mas eu não captei o teu nome. É Brenda IP. Como? Brenda IP. Brenda, tá. Brenda. E tu pode me dizer o que é a notícia esse do algoritmo, que eu passei fazendo prazos e não vi. E aí eu posso comentar. Não, tranquilo, é que isso referente às eleições lá dos Estados Unidos, que o algoritmo do Facebook, saiu oficialmente a notícia de que o algoritmo do Facebook priorizou determinada legenda em detrimento da outra. E aí é claro, né, como isso aconteceu lá e as nossas eleições são sempre muito próximas e agora tá junto, discutiu tudo isso aqui. Então, olha só, sobre a questão da política inclusiva, tá? É assim, nenhum retrocesso, não podemos aceitar, né? Então, nós temos ataques constantes à política de cotas. Eu acho que, assim, nós só vamos abandonar a política de cotas quando isso tiver interiorizado, quando isso já for assim, olha, ninguém mais nem se lembra que precisa cota porque as mulheres estão participando e a gente não vai ter, quando se forma uma mesa, né? Eu lembro, né, Luciana, naquele debate do IGAD, lá no tribunal, e que assim, ó, bom, tu tem 10 mesas, quando uma tem 3 mulheres e uma, olha, tem 3 mulheres nessa mesa, mas teve 10 com muitos homens, certo? Então, assim, quando nós não precisarmos mais nos impressionar porque temos mulheres na mesa, ou no legislativo, ou... Então, nesse momento, a gente dispensa cotas. Então, agora, diante de tudo isso, eu entendo que nós devemos reforçar a política que já está assimilada, né, dentro da lei. E ir adiante, queremos um passinho a mais. E me parece, assim, nesse sentido, cumprimentar as colegas que estão levando adiante o movimento 50-50, porque nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós não queremos só uma cota para participar das candidaturas, nós queremos estar lá na representação dentro do legislativo, nós precisamos ocupar esse espaço, porque nós, não só porque somos mulheres, não, porque há uma série, um conjunto de assuntos, de normativa, que são feitos por pessoas que desconhecem, né? Que desconhecem como as coisas acontecem, como elas são. As mulheres fazem diferença onde elas estão. Elas propõem políticas públicas que atendem a esta necessidade, as necessidades das mães, as necessidades das mulheres em geral. Elas reconhecem um público que o nosso público, né, a nossa representação política não consegue alcançar em termos de tempo, de dinâmica, e mais do que é importante. E por isso a representatividade, não só das mulheres, eu acho que de todos os segmentos, né, ela se faz representar para lembrar aquelas questões, né, que não são sequer percebidas em geral, tá? Na internet, é assim, ó, esse é o risco. O risco é aquilo que eu tinha dito antes. Tu até patrocina, tu tem um regramento sobre a propaganda, mas tu não tem certeza se a tua propaganda vai ser realmente distribuída igualitariamente, porque é um mundo, tu não enxerga atrás dessa tela.
consegue acompanhar, mesmo os entendidos, mas há um véu que separa, né? Aquilo que é percebido por nós que utilizamos a rede e quem manuseia essa rede, que está atrás desse pano de fundo. E é uma incógnita. Eu confesso que tenho muita dúvida mesmo, sobre como é que essas coisas são distribuídas. A gente tem uma legislação que regulamenta, né? Mas eu não tenho certeza se isto ele vai realmente cumprir ou não, tá, né, o seu propósito. Então, por isso que, assim, a observação em relação a quais pessoas os candidatos estão atingindo. E isso eles estão se dando conta. Nós estamos falando para o mesmo público. E tu vai acompanhar os teus posts, e os teus posts não saíram daquelas pessoas que já estão, porque o algoritmo te joga para dentro. Eu não consigo alcançar o vizinho, porque se o vizinho não pensar minimamente como eu, se ele não tiver uma tagzinha que linka com as coisas que eu gosto, ou que eu procuro na internet, ele não vai receber meu post. Por isso que o que as candidaturas estão fazendo? Nós tivemos nós continuamos com a pandemia está aí, né? O Covid continua matando, mas as pessoas se deram conta do seguinte: se nós não chegarmos, né, com conhecimento das candidaturas eu falo especialmente das candidaturas proporcionais, porque as candidaturas majoritárias, elas têm mais tempo de televisão, todo mundo acaba ficando sabendo quem é que é a candidata ou candidato a prefeito na cidade, tá? Mas na proporcional, nós teremos uma abstenção muito grande. As pessoas não vão saber em quem votar, vão desconhecendo essas candidaturas. Então, de alguma forma, nós precisamos fazer chegar as nossas candidaturas, as candidatas, né, dos partidos, tem que fazer chegar lá, né, onde está o eleitor. Tá Obrigada, bem? Maritânia. Eu vou pedir para a Denise, então, que tem mais uma pergunta. Por gentileza, Denise, pode fazer? Sim, sim. Não, eu queria também trazer, então, aquilo é porque caiu, né, o teu chat, um comentário, Maritânia, da nossa colega que tem nos auxiliado na TI, tá, do movimento, a Chayane Mello, tá? Ela diz o seguinte, que para alcançar as pessoas certas, mesmo pagando para impulsionar, precisa minimamente entender um pouco do tráfego, né? Enfim, com relação a esses comentários da internet. A minha pergunta é muito simples. Com relação às eleições nos Estados Unidos e as nossas aqui no Brasil, se tu vê uma relação por conta dos presidentes da República e da forma como estão sendo conduzidos, enfim, se há semelhanças e diferenças que tu poderias colocar para nós rapidamente. Obrigada. Então, de fato, assim, em relação ao comentário, né, que a Chayane fez, é isso mesmo. Acho que, então, por exemplo, pegando esse gancho, ela confirma isso que comentávamos, de que tu pega uma candidatura que não tem uma grande organização, que não produziu antecipadamente um patrimônio digital, como se chama, né? Tem se chamado assim, os candidatos que têm patrimônio digital, etc. Inclusive, eu li acho que foi, não sei se foi o Lúcio que comentou comigo, esse amigo que faz redes, né? Mas a respeito daquelas candidaturas que provocam uma celebridade, provocam, assim, ofende ou lança algo em relação a uma celebridade e recebe, então, pedrada mesmo, né? Leva pau de tudo que é lado, mas faz isso intencionalmente, porque ao se colocar, né, Denise, nessa posição, ele vai captar um patrimônio digital, ele amplia o seu patrimônio digital. Olha só a loucura que a gente vive, né? Então, tu tem que... Até esse tipo de exploração. Mas, enfim,
para aqueles que não têm um patrimônio digital assim já formado, e diante dessa insegurança, é bem difícil de saber para onde está indo a tua propaganda. E que eficácia ela vai ter, né, nesse retorno. Essa que é a questão hoje que está posta ali. Tá? Sobre a campanha nos Estados Unidos, tá? E a gente, assim... eu acho que a gente não precisa olhar para o que foi a campanha passada nos Estados Unidos e a relação com a nossa aqui, né? Hoje tem documentários excelentes, né? Eu já demonstrando que houve uma manipulação muito grande no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, né? em outros países, tá? Com a utilização desse arsenal aí de mídia digital, né? Com manipulação clara e com utilização e mais isso é muito grave, com a utilização daquela informação, daquela identidade que tu coloca ali, mas que tu não autorizou ninguém a usar, etc. Eles, de uma certa forma, não sei se a palavra eles roubaram essa identidade, né? E isso gerou toda aquela celeuma de eleições, tanto lá quanto aqui. Bom, depois disso, e constatado que, de fato, houve uma manipulação que interferiu, os próprios, digamos assim, as instituições e o próprio Facebook, as empresas, né? As empresas passaram a criar mecanismos, inovar, e etc., e reúne com um tribunal, e reúne com o Congresso, e reúne com não sei quem mais, enfim. E, bom, vamos criar mecanismo para evitar que se volte a ter essa manipulação, né? Eu penso que se criou várias coisas. Por exemplo, na questão dos disparos em massa, que era aquela possibilidade, tá? Que foi muito forte nas eleições de 2018, que era, tipo, contrata lá nas Filipinas, ou não sei onde, né? Uma empresa para disparar para o Brasil ou para os Estados Unidos milhares, milhões, né, de fake news, ao mesmo tempo, chegando a criar uma massa crítica, né? Não crítica nesse caso, uma massa sem crítica alguma, tá? Mas com um impacto no processo eleitoral. Eu penso que os mecanismos que essas empresas criaram e as instituições colocaram, ela reduziu essa possibilidade, tá? Acontece que hoje, a Brenda acaba de nos trazer, né, essa notícia do dia, mas então o Facebook manipulou o algoritmo. É uma loucura, Denise. Eu acho que, assim, não são comparáveis as eleições diretamente. Os Estados Unidos têm um formato, as regras deles são diferenciadas, né? Desde digamos, o fundamento mesmo, sistêmico, né, de eleições e de escolha dos representantes dos Estados Unidos é diferente do nosso. Mas o que é igual é a mensagem ao eleitor. Se essa mensagem ela chega manipulada em qualquer lugar do mundo, nós vamos ter um impacto independente de qual o sistema. Então, mesmo que nós tenhamos todo um sistema, tá, de regramento e etc., que tente evitar o abuso, se eu não enxergo onde esse abuso é produzido, se ele vem de fora, como é o que se está estabelecendo e verificando, eu não tenho mecanismos. E, então, o voto será um voto manipulado. Mas a prova da manipulação, ela é difícil e quase que a gente não tem, eu diria que a gente não consegue fazer essa prova, né? Vejam, vamos aqui para o nosso quintal, tá? Quando ocorre uma viralização de uma fake news ou de um ataque que é desferido em grupos de WhatsApp, quantos candidatos conseguiram que a Justiça Eleitoral desse conta
a tempo e modo, né, para evitar impacto com isto? Eu não conheço, assim, das nossas campanhas. Então, o que nós estamos orientando e que eu acho que é o caminho que as campanhas estão adotando? Elas estão se antecipando, fazendo contraveneno, resposta, né? E trabalhando, tentando ingressar nesses grupos com pessoas. Bom, então eu vou entrar. Esse grupo aqui, não tem nada a ver comigo, mas eu vou ficar nesse grupo para acompanhar o que está acontecendo. Então, eu tenho os espiões dos grupos. Hoje, basicamente, as campanhas estão se defendendo com esses espiões em grupos, né? Eu entro lá e fico vendo o que tu está apostando, o que está pegando aqui no grupo, e aí vai lá na tua campanha e faz já um contraveneno. Maritânia... Isto é um mundo que eu nem vou avançar muito, porque do ponto de vista aqui do jurídico, eu vou confessar uma coisa para vocês. Sempre tive muita tranquilidade quanto a propor representações, a atacar a propaganda, a discutir o impacto, a gravidade, aonde chega. E hoje eu tenho dúvidas, colegas, muitas, de como agir e qual a melhor forma de agir. E me deparo com a seguinte questão: nem sempre representar é o melhor caminho para o candidato. Embora não representar significa não ter uma jurisprudência, não levar ao tribunal, não levar à justiça eleitoral, não construir também, né? Mas, do ponto de vista da estratégia política, este pode realmente não ser um caminho interessante. Porque até ajuizar vira contra ti, contra o teu candidato, nesse mundo das redes e da desinformação, tá? Então, um pouquinho assim, Denise, não entrando muito lá nessa questão mais de fundo, né? Mas para a gente conversar sobre isso. Obrigada, Maritânia. Muito obrigada. A Lélia tem mais uma pergunta, né, Lélia? Então, eu vou abrir o microfone da Lélia e depois nós gostaríamos muito de ouvir a Ide Escoto e a Laura Ricaldoni, que são candidatas, são vereadora, a candidata à vereança de Bagé, é isso? Então, nós gostaríamos muito de ouvi-las, mas eu vou abrir para a Lélia fazer a pergunta e depois a gente já passa para a Ide e para a Laura. Por um minuto, nós temos uma pergunta para elas também, e aí a gente quer ouvir um pouquinho. Vou abrir para ti, Lélia, por favor. Luciana, a Maritânia já respondeu o meu questionamento, a minha dúvida, que era realmente com relação quais os meios que poderíamos utilizar para denunciar esta propaganda regular, fake news na internet. E a Maritânia já respondeu brilhantemente. Muito obrigada. É verdade. Obrigada. Denise, contigo, então, eu também já agradeço a Maritânia, mas é contigo, Denise, por favor. Eu gostaria, Luciana. Então, em nome do movimento, em meu próprio, agradecer imensamente, Maritânia, pela tua disponibilidade, por nos trazer a tua expertise, e sempre atualizada e sempre muito abalizada. Muito obrigada pelo teu tempo e pelo teu carinho com o movimento também, com todas nós. Obrigada, queridas. Eu que agradeço muito e desejo para vocês assim que continuem nessa reunião e outras tantas, e quem sabe na próxima eleição a gente volte a tratar e diz, ainda temos muito para conquistar, mas já avançamos de 2020 para 2024 um pouco mais, tá certo? Um beijo grande para todas vocês, um beijo enorme no coração, e dizer que eu estou sempre à disposição, né? Sendo possível, eu sou uma militante dessa causa também. Um grande abraço para vocês, tá? Maritânia, muito bom te ouvir sempre. Muito obrigada. Valeu. Eu vou me retirar, então, fechando aqui. Bom trabalho lá. Bom trabalho, Maritânia. Tchau. Obrigada. Valeu. Bom, acho que nós passamos por um segundo momento, né, Lélia? Agora com as colegas, com as nossas candidatas que estão presentes. Então, a gente gostaria muito, o movimento, o fórum, nós gostaríamos muito de ouvir vocês, conhecer mais um pouquinho vocês. E aí, só que, claro, em razão do tempo, acho que vamos combinar assim, 1 minuto para cada resposta, que fica mais, facilita e até pelo avançado da hora, pode ser?
Por favor, então, vamos fazer a primeira pergunta? Então tá. Boa noite, candidatas. A gente gostaria de saber como é que o mandato de vocês contribuiria pela maior paridade de raça, gênero e etnia? Me ouvem? Lá vou eu, então. Bom, eu sou a Laura, para quem não me conhece, sou a Laura Recaldani, sou advogada também. Assim como a Maritânia, estou na correria, além da campanha, em função dos prazos eleitorais, porque eu trabalho com o jurídico do PT da Ulha Negra, então também estou nessa função de registros de candidaturas e prazos de 72 horas, que a gente fica quase louca. E respondendo à pergunta, eu acredito que um mandato feminino, feminista qualificado, assim como somos todas nós, ele pode avançar muito na questão de paridade de gênero, de raça, de classe, inclusive, que é um adendo que eu faço, porque aqui em Bagé a gente tem que trabalhar esse recorte de classe, considerando que, inclusive, as nossas candidaturas e as nossas candidaturas majoritárias não estão chegando nos bairros, justamente pela falta de acesso à internet, não é nem pela questão da bolha, a bolha não chega nos bairros, não, é a falta de acesso à internet, não chega a informação, não chega nada, nem recortada. E eu acredito que um mandato feminino e feminista pode contribuir no sentido de legislar em prol dessas causas e de fiscalizar também, porque aqui em Bagé nós já temos, por exemplo, uma lei, se não me engano, sancionada pelo ex-prefeito do Colombo, aí a Lélia pode me corrigir se eu estiver errada, que garante que todas as obras de construção civil em Bagé só seriam efetivadas, só poderiam andar, aí eu não me perguntem o termo porque eu não me recordo, mas só se conseguiria o alvará para construir, a licença para construir, se tivesse 30% de mulheres. E isso é uma coisa que não é posta em prática, porque a gente não vê mulheres na construção civil. Obrigada, e Laura. Às vezes não é nem... Eu vou ter que entrar, eu vou ser a chata, já disse, você é a chata do tempo aqui. Mas não tem problema. Nós, realmente, assim... Então, por gentileza... Não. Porque se me deixar falando, eu vou até amanhã. Candidata, por favor. Obrigada, desculpe, é que nós temos tempo realmente. Imagina. A gente precisa, pelo menos, fazer esse controle. Por gentileza, Idy. Olá, boa noite a todas. Desculpe o cansaço, porque nós somos mulheres que estamos vindo da rua agora, né? Eu e Laura estávamos na rua, meu nome é Idê. O meu trabalho e a minha luta vem há muito tempo dentro de um movimento chamado Movimento de Clubes de Mães, onde nós trabalhamos a promoção integral da mulher. Então, eu acho que é por aí, nós temos que chegar mais perto das comunidades, principalmente das comunidades onde tem mulheres carentes, né, que são aquelas que estão realmente em situação de vulnerabilidade, e que muitas vezes, como diz a Laura, não têm acesso à informação, os seus direitos são cortados, né? Muitas vezes as mulheres não sabem onde procurar os seus direitos, não sabem com quem falar ou onde falar. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, tem que ser de casa em casa, de grupo em grupo, de mulheres, chamando a atenção de todas, para que a gente consiga fazer com que as políticas públicas para mulheres sejam realmente efetivas, né? Saber quais são os anseios dessas mulheres. Porque antes da gente fazer o projeto, qualquer projeto que seja, buscar qualquer equidade que seja, a gente tem que saber quais as reais necessidades dessas mulheres. É muito importante chegar muito perto para que a gente possa fazer políticas públicas efetivas de verdade. Obrigada, Idê. Eu compensei o horário do tempo certo. Também com a Laura para a gente fazer de uma forma igualitária. Tá certo, querida. Vamos passar para a segunda pergunta, então, por favor. Boa noite a todas.
Eu sou Maria Leonor Leal Mascarenhas, advogada, uma das cofundadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, e gostaria de saber das candidatas quais as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Acho que a gente podemos começar pela Aide agora, então, já que ela foi a última a falar, a Aide começa e depois a Laura. Pode ser, Aide? Pode ser. Então, vamos lá. As políticas públicas para o enfrentamento, elas continua aquela forma de chegar perto dessas mulheres, né? O trabalho que eu venho realizando há muito tempo, a gente sabe que a violência doméstica, ela acontece muito dentro dos lares, se intensifica no inverno, se intensificou agora na questão da pandemia, né, onde tudo fica muito escondido dentro de quatro paredes. Então, a gente tem que começar a fazer um enfrentamento de verdade e mostrar para essas mulheres que elas podem sim, que elas têm que denunciar, porque muitas vezes a gente faz a denúncia, né? E essas mulheres estão tão fragilizadas que elas não conseguem ir adiante nas suas denúncias, ir adiante no firmamento quando tem que ir à delegacia e denunciar o parceiro, né? Então, eu já vim de uma caminhada de violência doméstica, e a gente sabe que é muito difícil por causa da fragilização dessas mulheres. Então, é importante que as políticas públicas tenham um olhar mais humano, mais seguro, e dê todo um respaldo para essas mulheres, para que elas possam seguir enfrentando e denunciando os seus companheiros. Obrigada, Aide. Por gentileza, Laura. Agora eu vou ser bem sucinta. Enquanto advogada e que vejo a questão da violência contra a mulher diariamente, tem duas propostas que eu quero trabalhar, inclusive ser eleita, que são, a primeira é de acesso à justiça, de carregar as informações e o conhecimento dos direitos das pessoas aos bairros. E isso é possível de fazer até pelo próprio mandato, um gabinete itinerante que leve conhecimento e informações. Pega, Aurora. Que leve essas informações para os bairros. E o segundo seria uma rede de apoio concreta, porque não adianta a mulher denunciar e conseguir uma protetiva se ela não é efetiva na prática. Tu tem uma medida protetiva, mas quando tu precisa, ninguém aparece. Tem que se ter uma rede de apoio pública que atinja essas mulheres, que contemple essas mulheres, principalmente as em situação de vulnerabilidade, que acolha, que dê respaldo psicológico, assistencial. E isso tem que ser público e tem que chegar nas comunidades, porque senão não adianta. A gente escuta muito nos bairros essa questão. Eu não denuncio, porque o que adianta denunciar? É só para ele ter mais motivo para me bater de novo. É triste, mas é a realidade que a gente encontra. Porque aí se tem 200 protetivas e nada acontecendo. Então, são essas duas propostas mais importantes. Obrigada, Laura. Nós temos mais um questionamento, então, por gentileza. Tá, eu sou Denise Angemi, uma das cofundadoras e uma das coordenadoras atuais também do movimento 50-50. A minha pergunta para as candidatas é: quais são as propostas para capacitação e geração de renda para as mulheres? Obrigada. Laura, você pode começar então agora e depois a Aide, por favor. Então tá. As propostas para capacitação e geração de renda, primeiro, a gente trabalha coletivamente construindo essa questão da geração de renda, isso está no plano de governo da nossa majoritária, inclusive, projetos que apoiem, que profissionalizem mulheres, mas não focados nas mesmas coisas de sempre, projetos de artesanato e essas coisas que a gente vê sempre de profissionalização para mulheres, mas não projetos que capacitem elas para coisas que elas, e que direcionem essas mulheres para coisas que elas efetivamente queiram fazer, queiram trabalhar e possam ter uma profissão nesse sentido, aí em parceria com universidades, institutos e diversas outras entidades que possam proporcionar essa profissionalização, essa capacitação.
E a segunda, eu me perdi no raciocínio, mas vamos lá. A segunda é a fiscalização da efetividade das leis que a gente já tem de cotas para mulheres em determinados setores da sociedade, como, por exemplo, essa da construção civil, que é uma coisa que me chamou a atenção, porque tomei conhecimento recentemente. Como não acontece na prática, a gente acaba nem sabendo que existe, mas, de fato, existem leis aqui em Bagé que priorizam cotas para mulheres ou que separam cotas para mulheres justamente para se ter um pouco mais de paridade, de equidade, para que se tenham mais mulheres inseridas no mercado de trabalho. Obrigada, Laura. Bia, por favor. Eu já acho que a valorização da mulher, ela também começa, desculpe, Laura, mas também trabalhamos com artesanato, eu sou artesã, né? E o nosso grupo, ele provém desse trabalho. Então, eu também acredito que as mulheres podem, sim, começar pelo artesanato, é onde elas têm uma base e vão começar a aprender a se soltar mais, né? Esse grupo mesmo que eu trabalho, dentro da promoção da mulher, nós tentamos captar e trazer essa mulher de volta, resgatar essa mulher através do trabalho, através do direcionamento para cargos dentro do Clube de Mãe. E eu acredito que, além disso, nós também podemos fazer com que essas mulheres voltem aos estudos, porque nós sabemos que hoje, com estudo já está difícil, sem estudo é pior ainda. Então, fazer com que essas mulheres possam voltar e resgatar os seus estudos, seja a série que parou, mas que elas tenham capacidade de aprendizado através do estudo para que possam alcançar uma faculdade ou um curso técnico mais adiante. Porque muitas vezes nós queremos que essas mulheres entrem no mercado de trabalho, mas elas não têm uma capacitação, elas não têm uma profissão, e aí se torna muito mais difícil e elas conseguem, na verdade, há uma frustração, né? Então, eu acho que através do estudo e dos cursos técnicos, tentar colocar essas mulheres no mercado de trabalho através disso. Muito obrigada, Aide. Eu passo agora a palavra de volta para a Lélia, desejar agradecendo a participação de vocês. Mas, Lélia, agora é contigo. Obrigada. Quero agradecer muito a cada uma que esteve conosco nesta noite, agradecer as nossas candidatas ao Legislativo de Bagé, agradecer as colegas do Movimento Independente 50 de Advogadas Gaúchas, e já nos encaminhando para o encerramento, vou passar a palavra para a nossa colega Denise. Boa noite a todas. Então, em nome do movimento, nós agradecemos também a nossa coordenadora do Fórum de Política Inclusiva, que está em Bagé, a doutora Lélia Quadros, por ter sido anfitriã e ter trazido essas mulheres maravilhosas para nós conhecermos hoje. Uma boa noite, e semana que vem tem mais, estaremos em Pelotas. Nos acompanhe. Uma ótima noite e boa luta para todas nós, gurias. Vamos lá ganhar, vamos virar esse jogo. Mais mulheres na política. Com certeza. Uma boa noite. Boa noite.